O cheiro a papel velho e pó dançava com o aroma fraco de chá Earl Grey que Ana Clara Alvim tinha deixado arrefecer na sua secretária improvisada. As suas mãos delicadas, quase translúcidas sob a luz poeirenta que entrava pelas altas janelas em guilhotina, folheavam fotografias a preto e branco, testemunhas silenciosas de décadas de vida em Brixton. Ana, com os seus 20 e poucos anos, óculos de armação discreta e uma aura de quem prefere a companhia dos livros à das pessoas, era uma recém-chegada a Londres, vinda de uma cidade universitária mais calma. Tinha encontrado refúgio e propósito neste edifício vitoriano ligeiramente decrépito, o The Brixton Archive and Community Hub, um bastião de memória e encontro, numa área que sentia a pressão crescente da gentrificação a polir as suas arestas outrora mais ásperas. Está a encontrar tesouros, menina. A voz quente com o ritmo suave das Caraíbas pertenceu a Dona Elsa, uma septuagenária elegante, pilar da comunidade Windrush local. Trazia uma chávena fumegante para Ana. Ana sobressaltou-se ligeiramente, um rubor subindo-lhe às faces pálidas. Oh, Dona Elsa, obrigada, só a tentar organizar estas caixas da celebração do Jubileu de Prata. Há tanta história aqui. História é o que nos mantém de pé, criança, disse Dona Elsa, os seus olhos sábios percorrendo a sala cheia de estantes improvisadas e cartazes de eventos passados. Este lugar viu mais do que muitos imaginam. O sino enferrujado sobre a porta rangeu, anunciando uma chegada que fez o ar pesar. Entraram 2 homens. O primeiro, na casa dos 40, era Marcos Oliveira. Alto, de porte atlético, vestido com um fato caro que parecia fora de lugar naquele ambiente humilde, mas autêntico. Um sorriso polido nos lábios, mas os olhos frios e calculistas varriam o espaço com uma avaliação que gelou Ana. Ao seu lado, quase uma sombra, estava Ricardo, um homem corpulento, rosto impassível, o tipo de presença que não precisava de palavras para intimidar. Marcos dirigiu-se a Mr. Henderson, o idoso gestor voluntário do Hub, com uma cordialidade oleosa. Mr. Henderson, sempre um prazer. Apenas a passar para ver como está a correr o nosso pequeno Hub. O possessivo soou errado aos ouvidos de Ana. Sr. Oliveira, estamos a aguentar-nos, respondeu Henderson, a voz ligeiramente tensa. Sim, claro. Marcos continuou, o olhar a demorar-se numa mancha de umidade no teto. Mas não podemos negar que o edifício viu melhores dias. Tem tanto potencial desperdiçado. Uma modernização traria nova vida a esta zona. Ele gesticulou vagamente, o sorriso nunca vacilando. O seu olhar cruzou o de Ana por um instante, um misto de desdém e curiosidade condescendente. E quem é a nossa nova ajudante? Ana Alvim, voluntária nos arquivos, respondeu Henderson. Encantado, disse Marcos, sem qualquer sinal de o estar. Bem, temos de ir. Ricardo. E saíram tão abruptamente como tinham entrado, deixando um silêncio tenso para trás. Mais tarde, enquanto arrumava, Ana encontrou Sofia, outra voluntária, nascida e criada em Brixton, cabelo vibrante e energia contagiante, embora hoje estivesse mais contida. Viste o Oliveira aqui? Perguntou Sofia, baixando a voz. Ana assentiu. Ele deu-me arrepios. Aquela conversa sobre potencial desperdiçado. Sofia suspirou. Ele tem comprado propriedades por todo o lado, Ana. Fala de revitalização, mas todos sabemos o que isso significa. Expulsar os antigos moradores e os pequenos negócios. Este hub é um dos últimos redutos, e dizem que ele tem óleo neste edifício há anos. O medo era palpável na sua voz, uma sombra sobre a sua habitual vivacidade. Ana sentiu um nó no estômago. O seu refúgio seguro parecia subitamente muito frágil. O golpe chegou uma semana depois, não com um estrondo, mas com o deslizar oficial de um envelope pardo pela ranhura do correio. Era uma notificação da Oak Property Holdings, uma empresa da qual ninguém tinha ouvido falar, informando sobre um aumento exorbitante da renda, triplicando o valor atual, com efeito em 30 dias. Ou, em alternativa, uma ordem de despejo sumária baseada na necessidade de reparações estruturais urgentes e extensivas que, convenientemente, inviabilizariam a ocupação do edifício. O pânico instalou-se. Numa reunião apressada na sala principal do Hub, sob o olhar atento dos retratos desbotados de líderes comunitários do passado, o desespero era palpável. Mr. Henderson, pálido e trêmulo, tentava manter a calma. Sofia argumentava com paixão, mas sem soluções concretas. Dona Elsa permanecia em silêncio, o rosto uma máscara de preocupação digna. As poucas dezenas de libras na conta bancária do Hub eram uma piada face ao valor exigido ou aos custos legais para contestar a ordem.
Tentativas de contactar a Oak Property Holdings esbarraram em secretárias eletrónicas e e-mails não respondidos. Uma consulta rápida a um advogado de apoio jurídico confirmou os piores receios. Contestar seria uma batalha longa, cara e com poucas garantias, especialmente contra uma empresa com recursos aparentemente ilimitados. O nome de Marcos Oliveira pairava no ar, não dito, mas presente. Ninguém duvidava de quem estava por trás da Oak Property. Ana sentia-se nauseada. O seu refúgio, o lugar onde começava a sentir que pertencia, estava a ser arrancado. Mas por baixo do medo, uma faísca de raiva acendeu-se. A injustiça da situação, a forma calculista como tudo estava a ser feito, ofendia o seu sentido de ordem e retidão. Naquela noite, no seu pequeno quarto alugado numa rua lateral de Brixton, Ana não conseguiu dormir. Em vez disso, ligou o seu portátil antigo. Se Marcos Oliveira queria jogar sujo, talvez ela pudesse encontrar alguma coisa na lama. Começou a pesquisar. Oak Property Holdings. O registro na Companies House mostrava diretores com nomes desconhecidos, moradas de conveniência. Mas Ana era metódica. Cruzou informações, procurou ligações, vasculhou arquivos de notícias locais, atas do Conselho Municipal, registros de planeamento urbano. Horas transformaram-se em noites. Começou a desenhar um mapa de relações, uma teia de empresas de fachada, aquisições de propriedades a preços baixos, seguidas de despejos ou aumentos de renda insustentáveis, tudo culminando em projetos de desenvolvimento de luxo liderados por empresas diretamente ligadas a Oliveira. O padrão era claro, mas provar a ligação direta, a intenção maliciosa, era outra história. A presença de Ricardo tornou-se mais frequente. Aparecia no hub sem razão aparente, encostado à parede do lado de fora, observando quem entrava e saía. Um dia, acidentalmente, esbarrou em Ana à porta, fazendo derrubar uma pilha de papéis. Desculpe, disse ele, a voz neutra, mas os olhos frios. Não foi um acidente, foi um aviso. A internet no hub começou a falhar intermitentemente. Uma pequena infiltração no teto da sala de arquivos, que tinha sido reportada semanas antes, piorou subitamente, ameaçando caixas de documentos importantes. Sabotagem subtil, impossível de provar, mas que aumentava a pressão. Ana partilhou as suas descobertas e medos crescentes com Sofia, numa conversa sussurrada num café local. Sofia ouviu, o rosto tenso. Ana, isto é perigoso. O Oliveira tem muita gente no bolso, mas... Ela olhou para as mãos de Ana, que tremiam ligeiramente. Mas não podemos deixar que ele ganhe assim. O que encontraste? A validação de Sofia deu a Ana a coragem de que precisava. Juntas começaram a trabalhar, Sofia usando os seus contactos locais para tentar encontrar antigos inquilinos ou funcionários dispostos a falar, mesmo que anonimamente, enquanto Ana continuava a mergulhar nos arquivos digitais e físicos. Encontraram histórias de intimidação, promessas quebradas, vidas viradas do avesso pela ambição de Oliveira. Decidiram que precisavam de algo mais concreto, algo que ligasse Oliveira diretamente ou que minasse a sua imagem pública de benfeitor. Pensaram em Dona Elsa. A sua história, a sua memória, poderia ser a chave. Marcaram um encontro na pequena cozinha do Wabi, o cheiro a chá e biscoitos a tentar disfarçar a tensão. Ana expôs o que tinham descoberto, a teia de empresas, as táticas de pressão. Dona Elsa ouviu em silêncio, os olhos fixos num ponto distante. Oliveira, murmurou ela finalmente. Conheço a família. O pai dele, Samuel, era um homem trabalhador, veio de Granada com nada. Trabalhou duro, comprou uma pequena loja aqui perto. Marcos sempre teve vergonha das suas origens. Sempre quis ser mais, apagar o passado. Houve uma pausa. Dona Elsa hesitou, depois continuou a voz baixa. Este edifício não pertenceu sempre a uma empresa. Foi doado à comunidade há muitos anos por uma senhora que queria que fosse um lugar para todos. Lembro-me da escritura, estava guardada aqui nos arquivos antigos, mas depois houve um incêndio. Pequeno, na sala dos arquivos há uns 20 anos. Muitos papéis perderam-se. Pouco depois surgiu um novo título de propriedade, em nome de uma empresa que ninguém conhecia. Na altura ninguém ligou muito, estávamos mais preocupados em salvar o que restava do hub. O olhar de Dona Elsa encontrou o de Ana. Nunca pensei muito nisso, mas agora talvez não tenha sido um acidente. A revelação pairou no ar. Uma escritura original perdida num incêndio suspeito, seguida pelo aparecimento de um novo título ligado, de alguma forma, a Oliveira, era uma pista tênue, mas crucial. Dona Elsa acha que ainda existe alguma cópia, algum registro dessa doação original? Perguntou Ana, o coração a bater mais depressa. Talvez nos arquivos municipais de Lambeth.
ou nos papéis antigos da igreja que a doadora frequentava. Posso perguntar a algumas pessoas, respondeu Dona Elsa, uma nova determinação no olhar. A caça ao documento tornou-se o foco. Enquanto Dona Elsa usava a sua rede de contactos na comunidade e na igreja, Ana e Sofia passaram dias nos arquivos municipais, vasculhando microfilmes e registros poeirentos. A tarefa era hercúlea, como procurar uma agulha num palheiro. Entretanto, a pressão de Oliveira aumentava. Um dia, encontrou Ana sozinha no corredor do hub. O sorriso habitual estava lá, mas os olhos eram gélidos. Senhorita Alvim, começou ele, o tom falsamente paternalista. Ouvi dizer que tem andado muito interessada na história local. É louvável. Mas sabe, por vezes remexer no passado só traz problemas. Há coisas que é melhor deixar como estão. Ele aproximou-se um passo. Brixton está a mudar para melhor. É o progresso. Tentar impedi-lo seria uma pena. Para todos. A ameaça era velada, mas inequívoca. Ana sentiu um arrepio, mas manteve-se firme, encontrando o olhar dele antes de se afastar em silêncio. Finalmente, a descoberta. Não a escritura original, mas uma cópia autenticada de uma carta da doadora original, encontrada nos arquivos da igreja de St. Matthew, detalhando a sua intenção e a transferência do edifício para um fundo comunitário específico, cujos administradores originais eram figuras conhecidas da época. Era a prova de que o edifício tinha, de facto, pertencido à comunidade. Como tinha passado para as mãos de uma empresa privada ligada a Oliveira após um incêndio conveniente, permanecia uma questão legal complexa, mas moralmente explosiva. Com a carta, os testemunhos anónimos e as provas das manobras financeiras de Oliveira, Ana, Sofia e Dona Elsa tinham um dossiê. Não era uma prova irrefutável para um tribunal, talvez, mas era dinamite para a reputação de Oliveira e para mobilizar a opinião pública. Decidiram usar o próximo evento do Hub, uma jornada de portas abertas para angariar fundos e celebrar a história da comunidade Windrush como palco para a revelação. Sofia contactou discretamente uma jornalista de um site de notícias local conhecido pela sua investigação independente e foco comunitário. O plano estava traçado. O risco era enorme, mas a alternativa era perder tudo. Ana sentia o peso da responsabilidade, o medo ainda presente, mas agora misturado com uma determinação fria. Ela não era uma lutadora, não no sentido físico. Mas tinha encontrado a sua arma, a verdade. O dia da jornada de portas abertas chegou, vibrante e barulhento, um microcosmo da alma de Brixton. O cheiro a jerk chicken misturava-se com o som de um steel band a tocar no pequeno pátio traseiro. Dentro do hub, mesas exibiam artesanato local, fotografias antigas e informações sobre os serviços comunitários. Havia uma energia de desafio no ar, uma celebração desafiadora face à ameaça iminente. Ana, vestida com um simples vestido azul, sentia o estômago às voltas, mas a presença calma de Dona Elsa e o aperto de mão encorajador de Sofia davam-lhe força. A meio da tarde, Marcos Oliveira chegou, impecável como sempre, acompanhado por Ricardo e por um assessor de ar nervoso. Subiu a um pequeno palco improvisado, tomando o microfone com a sua habitual confiança oleosa. Começou a falar sobre o futuro, sobre a necessidade de instalações modernas e adequadas ao século XXI, elogiando a rica história do Hub, enquanto nas entrelinhas anunciava a sua demolição. Falou de um novo projeto filantrópico que ele próprio lideraria no local, um centro vibrante que serviria verdadeiramente à comunidade, a sua versão dela, pelo menos. Murmúrios de desconforto e raiva começaram a espalhar-se pela multidão. Antes que ele pudesse terminar, Ana aproximou-se do palco. Senhor Oliveira, com licença. A sua voz tremeu no início, mas ganhou firmeza. Todas as cabeças se viraram. O silêncio caiu sobre a sala. Oliveira olhou-a, primeiro surpreendido, depois com um divertimento condescendente. Senhorita Alvim, tem algo a acrescentar? Tenho, disse Ana, pegando noutro microfone que Sofia lhe passou. Tenho a acrescentar a verdade sobre este edifício e sobre os seus planos. O sorriso de Oliveira vacilou. Não sei do que está a falar. Acho que sabe, continuou Ana. Atrás dela, Sofia ligou um projetor, apontando para uma parede branca. A primeira imagem apareceu. A cópia da carta da doadora original. Este edifício foi doado à comunidade de Brixton. Pertence-nos. Não a uma empresa de fachada chamada Oak Property Holdings. A respiração de Oliveira tornou-se mais rápida. Documentos antigos e relevantes. Ana avançou para a imagem seguinte. Um organograma simplificado mostrando a ligação entre a Oak Property e outras empresas, culminando no nome de Marcos Oliveira.
Uma empresa que o senhor controla e que adquiriu este edifício de forma questionável após um incêndio conveniente que destruiu a escritura original. Murmúrios mais altos, rostos chocados na audiência. Isto é um ultraje, uma calúnia, gritou Oliveira, perdendo a compostura. Esta mulher é uma forasteira, não sabe nada sobre a nossa comunidade, está a ser manipulada. Nesse momento, Dona Elsa aproximou-se do microfone ao lado de Ana. A sua voz, calma mas poderosa, silenciou a sala. Eu sei. Eu lembro-me da doação. Lembro-me do fundo comunitário. E lembro-me do incêndio. O que a Ana diz é verdade. Este lugar é nosso. Outras vozes começaram a erguer-se na multidão. É verdade. Sempre soubemos que havia algo de errado. Fora Oliveira. Marcos Oliveira estava lívido. Fez sinal a Ricardo. Tira daqui. Ricardo avançou em direção a Ana, o rosto uma máscara de fúria. Mas antes que pudesse alcançá-la, vários jovens do grupo de teatro do Hub e alguns homens mais velhos formaram uma barreira humana, pacífica mas intransponível. Não vais tocar nela, disse um deles, a voz firme. Nesse instante, a jornalista que Sofia tinha contactado, que estava a filmar discretamente no fundo da sala, avançou o telemóvel a gravar abertamente. Senhor Oliveira, gostaria de comentar estas alegações. Encurralado, exposto, humilhado publicamente. Marcos Oliveira lançou um olhar de puro ódio a Ana. Depois virou-se e saiu apressadamente do hub, Ricardo nos seus calcanhares. Ninguém o impediu. A sua retirada foi a sua derrota. Um momento de silêncio atordoado, depois a sala explodiu em aplausos, vivas e abraços. Ana sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, lágrimas de alívio, de medo libertado, de uma vitória inesperada. Sofia abraçou-a com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Dona Elsa colocou uma mão no ombro de Ana, um gesto de aprovação que valeu mais que 1000 palavras. A comunidade tinha resistido, e Ana, a arquivista silenciosa, a outsider, tinha sido a sua voz improvável. Nos dias e semanas que se seguiram, a história explodiu. O artigo da jornalista online tornou-se viral localmente. Outros meios de comunicação pegaram na história. O Conselho Municipal de Lambeth anunciou uma investigação sobre as práticas de Marcos Oliveira e a titularidade do edifício do Hub. Patrocinadores começaram a distanciar-se dele. A sua imagem, cuidadosamente construída, desmoronou-se. A Oak Property Holdings retirou a notificação de despejo, citando reavaliação de planos. Ricardo desapareceu da vizinhança. O Hub, embora ainda enfrentando desafios financeiros, estava seguro por agora. A exposição pública galvanizou a comunidade. Uma campanha de crowdfunding online para reparações essenciais e para criar um fundo de defesa legal excedeu todas as expectativas. Voluntários surgiram em número recorde. Havia um novo sentido de propósito, de propriedade coletiva. Ana continuou o seu trabalho nos arquivos, mas algo tinha mudado fundamentalmente dentro dela. Ainda era quieta, observadora, mas a timidez tinha dado lugar a uma confiança tranquila. Já não se sentia uma estranha. As pessoas cumprimentavam-na na rua, não com admiração efusiva, mas com um aceno de cabeça respeitoso, um sorriso cúmplice.